Aqui, a gente não esquecer, né? Deixa eu tirar minha cuia antes que eu derrube ela. Então tá, pessoal, a aula passada até foi bastante texto, assim, e não sei se todo mundo chegou até ver o finalzinho, mas aí deixei gravado, tá? Já tá lá no YouTube para quem quiser, tá bom? Aí, hoje é continuação, tá? A gente vai continuar, e aí, Milena, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre a introdução à ética, né? E hoje seria a ética das virtudes, mas sem chegar lá... Opa, deixa eu pegar o correto aqui. Ética das virtudes, pronto. A gente vai ter que falar um pouquinho antes sobre a teoria do comando divino, tá? A teoria do comando divino, ela é uma visão que permeou várias sociedades, várias culturas, tá? Como legisladora, né? Porque a gente tem na ética um braço para a filosofia do direito, né? Então, pessoal que pensa em cursar direito aí, né? O mesmo seguir filosofia, sociologia, antropologia, a ética ela é bem importante, tá? E como todas as áreas depois vocês vão ver que tem que ter uma cadeira de ética, né? Tá travando para ti, Milena? Tá travando para mais alguém aí? Todo mundo tá ouvindo direitinho? Aqui tá de boas. Ó, pra Manu tá bem, pro João tá bem, acho que é contigo, Milena. Então tá. Quer tentar entrar, sair de novo, ver se melhora aí, te aguarda um pouquinho, tá? Então a teoria... Tá, vai lá então. Então essa teoria do comando divino, só reiterando, fez parte de várias culturas até aqui. A gente tem a Idade Média, né? Foi basicamente... A gente sabe que foi tomada por uma divisão do governo, igreja, né? Ou seja, o rei, ele era divino, ele era colocado naquela posição e ele fazia as leis, era autoritário, mas ele não era só autoritário pelo poder, o poder era divino. Então a teoria do comando divino é uma visão de que uma ação é moralmente necessária se Deus a ordena e moralmente inadmissível se o Deus a proíbe. Então, basicamente, Deus diz que é bom ou Deus diz que aquilo é ruim, tá? Presume que a existência de um Deus e valores onde o comportamento humano, moralmente aceitável, ou que está de acordo com a vontade divina, né? E aí o problema, ou deuses, tá? Não vamos nos fixar a um, né? A gente não está pegando uma só religião para falar, a gente está falando de todas as religiões, tá? Espero que tenha melhorado para ti, Milena, tá? E o problema aqui reside justamente nessa questão da admissibilidade moral, né, a necessidade disso, que derivam dos desejos de Deus, né, e como é que eu vou saber, como é que eu vou conhecer a mente de Deus? Tu precisaria conhecer ela para poder definir esses valores morais e o que seria admissível e o que seria inadmissível, né? Ali está, por exemplo, na Grécia Antiga, existiam os deuses, vocês conhecem da mitologia grega. Que bom que está um pouquinho melhor. Ali a deusa Temis, que é a deusa da justiça. Hoje em dia, você já deve ter visto a figura dela em vários lugares, né? Quem se forma em direito geralmente tem uma dessas. E o problema é justamente esse, né? Algumas pessoas que seguiriam a teoria do comando divino, eles vão dizer que existe a palavra, né? Vocês podem citar aí o Alcorão, a Bíblia, e lá vai haver a palavra divina lá dentro, né? Que seria o comando divino ali dentro, ou seja, o que Deus acha sobre a moralidade, né? Só que o problema é que, mesmo que de alguma forma a gente aceite que isso venha diretamente de Deus, o que a gente tem a partir disso são interpretações, né? Não venho aqui para dizer, pessoal, vocês estão errados aqui, vocês estão interpretando de maneira equivocada o que eu disse, não é bem isso, né? Ou o que a gente vai fazer com as novas coisas? Por exemplo,
Se a gente pegasse os 10 mandamentos e a gente falasse lá, não roubarás, tá? Se eu perguntar para vocês aqui, vocês nunca baixaram um MP3, nunca assistiram um filme que não fosse no cinema ou que fosse um filme pago, né? Então, isso também é roubar, isso, né? De certa forma, a gente está usando a pirataria para... pois é, o Drive rola solto mesmo, e faz tempo, eu sou do tempo do Napster, então faz bastante tempo que rola solto. Ou quando a gente gravava fita cassete e aí acho que ninguém daí da turma deve ser desse tempo, né? Mas quem gravava o torrent, sem dúvida. Eu gravava fita cassete ouvindo rádio, né? E eu odiava quando eu tocava Atlântida no meio da minha música preferida, mas fazer o quê? Gravou. Então, eu não tô pagando pelos direitos autorais. Forcei mesmo, né? Mas eu já tenho 38, então, por favor. Era bem legal quando rolava a musiquinha que eu gostava, ficava o dia todo esperando para poder gravar. Mas segundo a teoria do comando divino, eu tô cometendo o mesmo crime que alguém que rouba a população, que rouba a propriedade de outra. Então eu estou lesando porque eu estou roubando os direitos autorais ali no caso, né? Eu estou pegando uma cópia para mim sem a licença ou sem pagar por ela, certo? Mas a grande questão da teoria do comando divino é que moldou por muito tempo o pensamento, né, de várias culturas, e não era bem um sistema ético, tá? Né? Apesar dos preâmbulos, passagens e tudo mais, fora as parábolas que se tinham em textos como a Bíblia, o Alcorão, não existia uma defesa ética como leis, né, como a gente tem hoje em dia, dentro de uma república ou democracia, uma constituição, que seria um conjunto de leis, certo? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre a ética, falando sobre os sistemas éticos, tá? Os sistemas éticos são conjuntos, né? Um sistema ético é um conjunto de princípios e valores morais, ou seja, são conjuntos de princípios de valores e morais que os filósofos apresentam de diferentes formas, para a forma que eles pensam que seriam corretos, né, e completos para determinar um status moral de qualquer ação. Tá? A gente vai estudar a ética das virtudes, a gente vai estudar a ética utilitarista, a gente vai estudar a ética deontológica, tá? Depois eu vou dar alguma explanação sobre teorias mais modernas para vocês, tá? Como a gente vai ter a teoria da justiça, tá? Do John Rawls, tem Habermas também, mas dificilmente vai cair no Enem John Rawls, infelizmente, tá? Dificilmente vai cair Habermas no Enem. Então, nosso tempo é curto e nós temos que fazer valer, certo? Então, vamos trabalhar com aquilo que provavelmente vai acabar caindo no Enem, e também porque são sistemas que permeiam bastante a nossa sociedade e vão fazer vocês refletir e pensar sobre como estamos agindo eticamente, mesmo com sistemas antigos, atualmente, tá? E esses sistemas, quando um filósofo cria, seja o Aristóteles, quando estava criando a sua ética da virtude, ou Kant, quando estava trabalhando sobre a ética deontológica, eles se preocupam que o sistema proposto por ele seja completo, né? Eu não vou dizer aqui, eu botei perfeito, né, como uma pergunta, mas que eles consigam abarcar uma grande gama de situações, certo? Mas, claro, que alguns destes filósofos tentaram ser o mais razoável, o mais perfeito que eles poderiam vir a ser quando eles criaram este tipo de princípios que a gente vai estudar depois. E para que eles chegassem nessa condição, eles têm que se preocupar de que forma, né, eles vão determinar um status moral de uma ação, né? E daí o que seria isso? Esse determinar um status moral. Dizer se ela é uma ação correta, permissível ou admissível ou inadmissível, né? Isso a gente viu na aula passada, tem lá no finalzinho do nosso PDF, tá bom? Então aqui, só para ficar registrado, estes são os principais sistemas éticos que podem cair no Enem, tá? E que permeiam boa parte da filosofia ética que a gente tem atualmente, certo?
Vamos entrar, então, na Ética das Virtudes, falando um pouquinho de Aristóteles. A gente tem uma aula só sobre Aristóteles, lá no comecinho, acho que é a aula, sei lá, 4 ou 5, dá uma olhadinha lá, tá? Lá vai falar sobre o pensamento, né, de uma forma geral do Aristóteles. Aqui a gente está falando exclusivamente sobre a sua ética, tá? Ele era de Estagira, tá? Era uma região da Grécia, certo? Ele não era de Atenas, né, como Platão, como Sócrates. Então ele não era um cidadão ateniense, isso é algo importante, porque a política de Aristóteles também é algo extremamente importante, né? Ele é o primeiro a versar sobre política de uma forma mais contundente, enquanto Platão versava sobre a ideia, sobre a forma das ideias, de como a gente enxergava o nosso mundo. Ele tentou ser um pouco mais realista, tratar mais as coisas que a gente tinha no dia a dia. Ele era filho de médico, isso pode ter influenciado, né? O pai dele era médico da família real macedônica. Ele foi discípulo de Platão, né? Ele estudou na academia, né? Que era a escola de Platão, né? Após a morte de Platão, mesmo ele sendo o principal aluno, ou mais brilhante, por ele não ser de Atenas, por ele não concordar com todas as ideias de Platão, por ele ter conhecido Platão já numa parte mais velha da sua idade, né? Platão já era velho, ele era mais moço. A escola não ficou com ele, né? E ele parte em viagem para Jônia porque discordava um pouco dos outros discípulos de Platão. Ele vira o tutor do Alexandre, né? Alexandre vai se tornar Alexandre o Grande. E depois, quando o Alexandre já conquista, já estava partindo para várias conquistas, ele retorna a Atenas em 335 e funda o Liceu. Vocês talvez já tenham ouvido falar, tem várias escolas que se chamam Liceu por causa disso, né? Acho que até aqui em Porto Alegre tem o Liceu, e é uma escola de filosofia, tem em vários lugares, tem em Novo Hamburgo também. E ele foi considerado o primeiro cientista da história porque ele versou sobre vários assuntos, biologia, matemática, filosofia, política e assim por diante, tá? E ele vai dizer sobre a ética dele, a frase importante sobre a ética dele é: nosso caráter é o resultado da nossa conduta. Então, importante para Aristóteles é que a ética das virtudes dele é que tu molda o teu caráter na tua conduta, certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Ele acreditava, assim como Platão, que a reflexão, né, a razão, era a principal característica do ser humano, vamos dizer assim, né? E que essa característica levaria à sabedoria do controle racional, né, sobre os desejos, sobre as paixões, tá? Porém, Platão tinha uma visão de que o bem, pessoal, Platão achava que existia um mundo das ideias e que lá tudo era perfeito e que a nossa ideia da realidade vinha deste mundo, né? Mas aqui a gente só enxergava sombras daquele mundo, né? E que num processo de reminiscências nós iríamos nos lembrando do que existia lá. Isso é a base do cristianismo em muitas coisas, isso é a base do espiritismo e de outras religiões também, certo? Então, para ele, o bem residia lá naquele mundo perfeito, nesse mundo das ideias, né? Aristóteles não. Aristóteles, a verdade está aqui, no mundo real. Então, ele dizia que essa versão singular do bem, de que só existe o bem lá, era errada, e que existia uma distinção entre o bom para, que seria um meio, olha, seria bom se eu tivesse dinheiro para atingir tal finalidade, e o bom em si mesmo, que seria a finalidade, certo? Por exemplo, eu estudo para quê? Né? O meio de estudar, eu estudo para ser feliz. Eu gosto de filosofia, gosto de estudar filosofia e sou feliz estudando filosofia, né? Agora, ninguém perguntaria para mim por que tu quer ser feliz, né? Ser feliz é a finalidade em si, né? As pessoas perguntam por que tu estuda filosofia? Porque eu acredito que isso me leva ao caminho que eu creio ser da felicidade, né? E quando eu estudo, eu contemplo isso e sou feliz. Então, eu atinjo essa finalidade, que é ser feliz. Certo? O trabalho de Aristóteles sobre a ética está presente em 2 livros. O mais conhecido é Ética Nicômaco, acho que era o filho dele, né?
E essa ética também é conhecida como ética das virtudes, tá? Ética nicômaco, ética das virtudes, eudaimonia ou teologia, tá? Teleologia. Então tem aqui alguns nomes, tá? Por que eudaimonia? Eudaimonia é o termo grego, tá? Para felicidade, tá? Eu de bem, o bom, e daimon, até quem já viu a bússola de ouro lá, tem os daimons, né? Então, daimon é o espírito, em latim, em grego, perdão, certo? Derivações. É relacionado ao crescimento, ao florescimento, tá? Não tem a ver com coisas temporais, coisas efêmeras, coisas passageiras, tá? Mas tem a ver com a realização, né? Isso a gente demora, às vezes, para entender o que é uma vida realizada. Sócrates falava que uma vida irrefletida não é uma vida que vale a pena ser vivida. Ou seja, ser um robô não faz sentido algum. Tu tem que parar para pensar sobre a tua vida. E esse parar para pensar sobre a tua vida, refletir sobre ela, sou feliz como sou feliz fazendo o que eu faço, é que torna a vida boa de se viver. Certo? E teleologia também do grego, de telos, finalidade, logia, estudo, né? Que é o propósito. Quando eu falo fim, atingir um fim, atingir o seu fim, não é o fim como um ponto final, um fechamento, um encerramento de algo, mas sim a sua finalidade, né? Ou seja, para o que ele foi feito, certo? Por exemplo, Aristóteles dizia que o homem, ele é, além de um animal racional, um animal político. Nós somos políticos, nós só alcançamos o nosso fim, e isso é importante, provavelmente caia no Enem, só alcançamos esse nosso fim, a nossa eudaimonia na sociedade. Um ermitão nunca poderia ser feliz. Ele precisa das outras pessoas para alcançar a sua máxima felicidade, né? Por isso ele acha que o homem é um animal social. Bom, eudaimonia, tá? Essa teoria ética que é a busca da nossa causa final, o nosso sumo bem, né? Que é a busca pela felicidade. E essa felicidade ela acontece por escolhas, né? Através da razão, a longo prazo, né? Não é algo efêmero, não é pegar um dinheiro e comprar aquele sorvete e tomar o sorvete ali. É maravilhoso, mas se foi feliz naquele instante, acabou o sorvete e aí, né? Ele fala muito mais, ele fala sobre tu ser feliz na função que tu cumpre dentro da sociedade, ele fala em ser feliz como cidadão dentro da sociedade, ele fala em ser feliz como ser um filho para um pai, uma filha para uma mãe para uma filha, a tua relação com teu irmão, com teus parentes, com teus colegas, com os teus amigos, essas relações, né? Tu ter boas relações, tu ter um bom trabalho, ser feliz naquilo que tu faz no teu trabalho, tu estudar algo que te dê prazer. Então, estas são as felicidades que ele vai julgar, né? E essa felicidade vem por essas escolhas, né? Como a gente estava falando, da tua boa conduta no teu sumo bem, né? Esse é o prazer genuíno e não o efêmero, né? E vem do viver bem, vem do viver eticamente e de uma boa conduta. Então, se a gente está falando que eu devo ser um bom cidadão, né? Eu tenho que ter boas virtudes dentro da sociedade, para que eu possa viver bem com os outros cidadãos, né? Então, esse viver eticamente é uma boa conduta dentro da sociedade, né? Então, como eu alcanço isso, né? Como é que eu alcançaria esse fim em si mesmo, essa felicidade? Não é a riqueza ou o poder, porque ambos são meios, lembra? Não é a riqueza e o poder que é a felicidade. Isso pode ser um meio para te atingir a felicidade, mas nunca isso deve se tornar a felicidade. Porque aí tu teria o excesso dessa tua virtude, porque tu não encontrou esse meio termo. Não é a fama e nem a adoração, porque isso vem de outras pessoas para ti, né? Tu não busca isso. Isso tu conquista através dos outros. E não é prazer físico. Aristóteles diz que o prazer físico até o gado pode ter, né? Quando ele pasta lá, quando ele tem relações, ele pode ter prazer físico, né? Ele ficando ao sol, ele tem prazer físico. Então, até prazer físico é coisa para gado, né?
Então, ele vai dizer que tu tem que refletir sobre a vida que tu deve viver, ter uma boa conduta, né? Então, a boa vida é a que nos permite tornar real ou perfeito, o eu perfeito possível dentro de nós mesmos, ou seja, praticar, melhorar nas nossas ações dentro da sociedade. E a razão tem um papel fundamental, porque o homem é um animal racional, a vida feliz é uma vida racional, necessária para encontrar essa justa medida, que é o meio termo, né? Pois ela irá ajudar a discernir entre o certo e o errado para uma boa conduta. É uma vida equilibrada entre os vícios e virtudes, tá? Então a razão vai equilibrar, né, a tua boa conduta entre os vícios e virtudes, tá? As virtudes são particularidades do agente moral, ou seja, do eu agindo moralmente, né, que conduzem essas particularidades, a minha maneira de pensar, eu tenho coragem, ou eu sou egoísta, ou outras formas, né, eu sou uma pessoa caridosa, então são particularidades das minhas ações que vão conduzir o meu agir para o bem, em busca de determinados fins. Esses bens, né, essas buscas, né, por determinados fins, e meios para que eu atinja, pode ser intelectuais, que vêm do ensino e precisam de tempo e experiências, ou morais, que seriam adquiridos por hábito pela prática do agir. Ou seja, eu realizando o bem aos outros, eu conseguiria ser virtuoso. Ao realizar o bem para outras pessoas, eu conseguiria, por hábito e por essa prática do agir, melhorar a minha conduta sempre. Certo? Então, para entender um pouquinho mais o que seriam virtudes, né, e vícios, né, eu botei um quadrinho. Tem vários. Se vocês procurarem na internet, Ética das Virtudes, tabela de virtudes e vícios, vocês encontram uma lista lá cheia, tá? Então, posso botar até um PDF depois lá no Drive com essa lista para vocês, tá? Então, uma virtude seria coragem. Mas aquele cara só corajoso, e ele acha que, né, sei lá, era uma época de heróis, de guerras e etc. Então, se ele fosse para cima de ele contra 20 outros soldados persas, né, ele não estava sendo corajoso, ele estava sendo temerário, né? E ele fugindo da guerra, ele também estaria sendo covarde. Então, o justo meio seria a coragem, é o saber agir, é essa prática aliada à racionalidade, certo? A sinceridade ao extremo seria uma indiscrição, aquela pergunta básica, né? Tô gordo, tô feio, acho que comprei uma roupa nova, tô mostrando aqui, aí achou que ficou bonito, cara louco para ouvir um elogio e tu vai lá e ficou horrível isso. Então, às vezes, a sinceridade, o sincero ao extremo, é uma indiscrição, certo? E o vício, por falta dessa virtude, por falta da sinceridade, seria a falsidade. Ninguém ia gostar de alguém falso, né? Que sempre é mentindo e falando coisas que não condizem com a realidade, certo? Então, a virtude mais importante para Aristóteles é a prudência. E a prudência tu só adquire com a experiência, praticando essas boas, essa boa forma de agir, essa boa conduta. Seria uma sabedoria prática deste justo meio, tá? E uma coisa importante, não é ser neutro, tá? Não é ficar em cima do muro, mas sim uma análise da melhor ação, certo? O Aristóteles, ele nunca pregou para ser neutro, bem pelo contrário, ele sempre teve ponto de vista para tudo, né? Então, não quer dizer, e esse justo meio, por vezes, tu vai ter que ser um pouco mais efusivo em algumas coisas que tu vai dizer, mas tu vai saber o momento de ajustar isso. É essa experiência que ele quer que tu adquira para que tu seja um bom cidadão, uma boa pessoa, cumpra o teu trabalho, te realize, né, pessoalmente e alcance a tua eudaimonia. Certo, pessoal? Então, concluindo, né, a finalidade da vida humana. O homem foi feito para ser feliz, ter uma vida com sentido, né? A finalidade de algo é sua própria essência, né? Então, a finalidade do homem é ser feliz, alcançar a sua eudaimonia. A felicidade não é predestinada pelo destino de Deus, pelo destino ou Deus, mas pela vida virtuosa, trabalho, estudo, insistência, né? E o hábito.
Somos bons pintores, pois pintamos diariamente. Ou seja, cada dia que eu vou lá e pinto, nunca pintei na minha vida. A primeira parede que eu vou pintar vai ficar meio ruim. Mas a partir da 10ª eu já vou estar muito melhor. Então é prática, né? Nós ficaremos melhores. Praticando justo, e ele fala isso da ética, né? Praticando o justo, nos tornamos estáveis e formamos o nosso caráter. Certo? Ali está a palavrinha em grego, eudaimonia, né? E essa é uma pergunta que permeia, né? O que é felicidade? Se vocês são felizes, vocês estão numa hora de decidir muitas coisas na vida de vocês, né? Inclusive o curso que vocês querem seguir. Eu fiz publicidade, tenho uma empresa de publicidade, trabalho com publicidade, né, com comunicação visual, mas hoje me formei depois em filosofia, entrei em 2017 na filosofia, porque eu mudei a minha maneira de pensar. Eu achava que eu não era mais feliz na publicidade, me formei em filosofia. Curso engenharia civil, porque eu acho também que eu vou ser mais feliz no futuro trabalhando com a engenharia civil do que sou hoje trabalhando com a publicidade. Ah, é, Leonardo? Que legal. Eu espero que tu volte a querer, que nem o Pedro também quer fazer. Eu acho isso muito legal. Espero que vocês consigam cursar, porque é um curso muito prazeroso, muito prazeroso. Então, eu acho interessante que vocês se perguntem o que é felicidade. Se vocês são felizes, como são hoje, né? E o que vocês poderiam fazer nessas virtudes de vocês, para que vocês consigam melhorar a vida ética, que segundo Aristóteles é assim, para que vocês sejam mais felizes no futuro, né? Tinha lido Mundo de Sofia, daí eu tava, meu Deus, sim, o Mundo de Sofia é um baita livro, né? Tem um outro livro desse próprio autor, que é o Jostein Gaarden, que é o Dia do Coringa, e ao contrário, eu não li o Mundo de Sofia nessa época, eu fui ler o Dia do Coringa com 19, 20 anos, e foi ele que mudou a minha forma de ver. Assim como outros livros que me abriram a mente também. Pessoal, é bom. Eu não me lembro se eu tenho em PDF, se eu tiver eu mando, tá? Aqui alguns links, tá? Então, por mais que a gente faça um discurso atual, tem o Batman vs Superman, né? A Origem da Justiça, o Efeito Borboleta, são filmes que têm essa questão da virtude sendo levada em consideração. Leu bem nova. É uma boa idade, dizem, para ler esses livros, né? Tipo, o Mundo de Sofia, todo mundo recomenda que leiam mais ou menos ali na entrada do final do ensino médio, início do ensino superior. Do ensino fundamental para o ensino médio. Mesmo que a filosofia, tu não curse a filosofia, Milena, a filosofia ela vai te servir como ferramenta para várias coisas, né? Ela traz, na sua forma de contestação do pensamento refletido, ferramenta para todas as carreiras que tu queira seguir no futuro. Me ajuda muito, certo? Tem mais ali, o professor Anderson Pinho tem um link também para quem quiser assistir, pessoal. E por hoje a minha aula é só, tá? Mas quem quiser ficar para bater um papo, tirar dúvida, fico à disposição. Vamos voltar lá, Valentina, para a gente ver lá. Vamos pegar aquele... A eudaimonia, né, é o sentido da felicidade, tá? Valeu, Catarina. E a teleologia é o estudo das finalidades. Então, teleologia, né, seria o estudo da finalidade de algo ou de alguém, né? E, por consequentemente, vai estar implícita dentro da ética das virtudes, tá? Tem alguns autores que chamam a ética da teleologia, mas não é, tá? E a eudaimonia seria a felicidade, essa felicidade em si, né? Ao teu crescimento pessoal, ao teu alcance de uma felicidade plena, de uma realização. E a teleologia seria o estudo do fim que tu deve levar. Então, se eu estudar a minha finalidade, né? Tu vai descobrir que a finalidade do professor Michael é ser um bom professor de filosofia.
ele vai alcançar a eudaimonia dele, a realização plena dele, sendo um bom professor de filosofia, né? Então, acho que agora talvez eu me fiz entender. Então, esses termos são um pouquinho difíceis no começo. Alguns autores vão chamar de ética da eudaimonia, né? Pouquíssimos autores vão chamar da ética da teleologia, porque não é bem isso, né? E a teleologia é o estudo da finalidade, e a eudaimonia é essa felicidade numa realização plena. Então, é ética das virtudes, porque tu tem que melhorar as tuas virtudes, né? Tu tem que alcançar, através da prudência, este equilíbrio nas tuas virtudes, né? Como a gente viu ali, de tu não ser temerário, nem ser covarde, de tu ser corajoso, de tu não ser indiscreto e nem falso e ser sincero, para que tu, com essas virtudes, com esse meio justo, com esse meio termo, tu alcance a tua eudaimonia, a tua felicidade plena, que é essa a finalidade da ética das virtudes, né? Porque é a finalidade, a ética é como nós devemos nos relacionar, né? Qual seria a melhor maneira de nos relacionarmos, por quais princípios iremos nos relacionar, né? O estudo desses princípios, né? Dos valores e princípios que a gente deve seguir para nos relacionarmos bem em sociedade. Então, por isso, a ética das virtudes, a eudaimonia como realização plena e felicidade, teleologia como estudo de uma finalidade. Se tem algum... Entendeu, Valentina? Tá, show de bola, que bom. Fico à disposição. Livro que eu recomendo? Bah, tem um monte. Valeu, João. Tem um monte. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Bah. Eu gosto de um autor chamado... Puxa, deixa eu pegar o nome dele aqui. Humberto Eco. Humberto Eco. Leiam O Nome da Rosa, é muito bom. Machado de Assis é muito bom. O Josten Garden é bom. A minha edição do Mundo de Sofia de 91. Bah, eu gosto de versões antigas. O Nome da Rosa, do Humberto Eco, é bem bacana, para quem gosta de um policial, assim. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigadão. Ele também escreveu O Cemitério de Praga. Eu gosto de Gabriel Garcia Marques. Eu acho excelente Gabriel Garcia Marques. Né? 100 Anos de Solidão é um baita livro. Baita livro. Mas é ficção, né? Totalmente. É um romance fictício, assim, mas é bem legal. Não terminou? Vá. Deixa eu ver qual mais. Assim, de autores. Eu gosto daquela série também do. Como é que é? Da Millennium. Não sei se já leu. O Homem que Não